Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E, estamos aqui agora, Inclusive essa live não estava programada aí na agenda, foi de última hora, por uma situação aí bastante triste e bastante lamentável, envolvendo aí a morte de um trabalhador da fábrica Suzano que morreu por um acidente de trabalho. Então, nesse sentido, resolvi chamar o Sindicato dos Papeleiros de Jacareí e região para poder explicar o que aconteceu, e principalmente falar um pouco sobre as condições de trabalho e falar aí quais medidas que o sindicato vai tomar. Então eu tô aqui com o Jair, Francisco. Esse é Jair, é gente boa, diferente aí do ex-presidente. Então, sem muita enrolação, Jair, fale um pouquinho aí de vocês, antes da gente começar esse papo. Guilherme, é um prazer falar com você. Estou hoje na dirigente sindical, na direção do Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, na Secretaria de Política e Relações Sindicais, né? E sou casado, né? Pai de família também, como todos. Sou trabalhador, né? Sou sócio do sindicato também, né? Contribuo com o sindicato além de diretor. E sou também membro do Conselho Gestor, como Conselho Municipal de Saúde da cidade de Jacareí, e sou conselheiro também do plano de revisão do plano diretor da cidade de Jacareí. Então, a gente participa aquele sindicato cidadão, né? Que a gente fala que a gente não é só a porta da fábrica, não é só a empresa que a gente trabalha, né? Além da base territorial, a gente ajuda também na comunidade, na sociedade civil em geral, né? Sou membro também da coordenação da subsede da CUT do Vale do Paraíba, que o Sindicato Papeleiro de Jacareí é filiado à Central Única dos Trabalhadores. Perfeito, então, Jair. Vamos aí para a primeira pergunta. O que aconteceu na fábrica da Suzano? Conta o que você puder contar, o que rolou lá que levou ao acidente, de um trabalhador e a morte dele. Então, Guilherme, a Suzano é uma fábrica já meio antiga, né? Apesar, o último investimento pesado mesmo que teve lá foi o P2000, né? Aí, depois, em 92, por aí, 93, a ABCP comprou o Grupo Suzano, né? Depois passou para... Ela vem mudando de dono, né? E hoje é do Grupo Suzano. Então, foi Papel Simão, Votorantim, e hoje é a Papel Suzano. E a Papel Suzano, na parte de segurança, nós temos tido muita dificuldade de tratar com ela, sabe? Muita enrolação, empurra muito com a barriga. Nós temos esse acidente que aconteceu, ele já estava anunciado, porque dias desses atrás teve uma contaminação, teve fogo, pegou fogo no transformador, né, no trafo lá do forno de cal. Na sequência, teve contaminação de trabalhadores, mais de 30 trabalhadores com gás de ozônio. Na sequência, teve uma queda de uma plataforma lá também dentro do parque industrial lá, que o trabalhador sofreu uma queda de 3 metros de altura, e agora ela está em parada geral, a partir do dia 16 até dia 26, 10 dias de parada geral, e
E esse trabalhador estava trabalhando no transportador de cavaco do pátio de madeira que ela estava fazendo essa manutenção que leva o cavaco da madeira, do eucalipto, para o cozinhador, sabe? Então, ele sofreu uma queda de 12 metros de altura. E essa queda, segundo informações, nós não temos detalhe ainda de tudo isso que aconteceu agora, recentemente, dia 17, né, na quarta-feira, que escapou alambrado, sabe? É uma coisa que inusitada, né? Mas vamos dizer assim, as condições do local de trabalho que a gente já tem denunciado, tem oficializado, tem denunciado ele no Ministério Público do Trabalho, né? E eles vêm fazendo como pode, entendeu? A segurança na fábrica está complicado. Ela é aquele bendito lucro selvagem, sabe? Quer ganhar, ganhar a qualquer custo. E a vida não tem preço, né? E a vida não volta mais. E com isso, levou esse trabalhador, ele é terceirizado, tá? É da RSB Manutenção, é uma empresa, o trabalhador é de Pinda, a empresa, nós não temos nem localidade de onde que é essa empresa, entendeu? Então, as coisas ainda estão confusas ainda, não teve a apuração do fato ainda, né, da segurança do trabalho, nós não temos, vamos dizer assim, pareceres, claro, né, até para pegar o nome do trabalhador nós tivemos dificuldade, mas, enfim, não tem jeito, né, a vida não volta mais, né, mas nós fizemos um ato de repúdio ontem, na portaria da Suzano, paramos tudo lá, em luto, né, um ato de repúdio e protesto das condições de segurança, denunciamos todas essa relação de coisas que eu te falei, né, da Suzano, e que ela tem responsabilidade nisso. E colocamos o nosso jurídico à disposição da família, né, se porventura, né, porque às vezes a família já tem advogado deles, né, aí a Suzano está de agora dizendo para o sindicato que ela já tem assistente social, já tem psicólogo cuidando da família, mas nós não sabemos disso, né? E não tem mais que obrigação, entendeu? Mas, enfim, tem coisas para apurar ainda, né? Nós não sabemos se a empresa, no contrato que tem lá, que é terceirizado, se tem seguro de vida, que é para ter, mas nós não sabemos, porque nós dissemos lá o seguinte, é uma empresa de primeira que, com postura, né, contratando empresa terceirizada de qualquer na natureza, que hoje, infelizmente, a legislação também, que essa deforma trabalhista que teve a partir do golpe de 2016, pode fazer tudo, né? A empresa pode terceirizar, pode construir a planta e entregar na mão dos outros. Né? Essa é a realidade. Eu posso, né, expressar minha indignação, né, sabe, Jair, porque uma coisa, inclusive que eu queria esse comentário, a empresa disse que está oferecendo psicólogo, assistente social, né, para a família, mas eu penso assim, não vou falar palavrão aqui, embora, né, eu tô com vontade de falar, mas eu penso assim, poxa, né, a empresa, antes de mais nada, tinha que oferecer condições de trabalho para o cara estar vivo, né? É o que nós dissemos ontem na porta da empresa, galera, que o trabalho é para a dignidade da pessoa humana, né? O trabalho é para trazer a dignidade para a pessoa humana. Ninguém vai lá na fábrica para deixar a sua vida lá. Então, nós queremos entrar no nosso local de trabalho, né, saudável, e chegar no seio da nossa família, ao retorno no fim do trabalho, inteiro. Né? Esse é o princípio da nossa venda de mão de obra, né? Do nosso trabalho, né?
Mas não é o que aconteceu, infelizmente. Ela tinha que ter dado essas condições antes. É isso que eu concordo plenamente com o que você falou. E o repúdio nosso foi nesse sentido, né? Que mais uma vida ainda terceirizada, né? Que a gente já diz que a terceirização é o sinônimo da precarização do trabalho, né? E a vida não tem preço. Então, nós dissemos que a responsabilidade é totalmente dela e a gente vai cobrar isso, né? Não é a primeira, né? Já tivemos outros acidentes, não agora recentes, mas já tivemos acidentes aí fatais tivemos eletricista, tivemos um mecânico, né? E hoje, essa semana, né, no mês do trabalhador, mais um trabalhador e agora terceirizado, né? Então, o sindicato repudia, né, denuncia está denunciando em todos os canais, né, os órgãos competentes, que nós não vamos tolerar, né? E que ela tem que dar condições da pessoa entrar, trabalhar saudável, voltar para o seu local, para a sua residência saudável, e o trabalho é isso, a gente quer ter até a aposentadoria, ter uma aposentadoria digna para a gente curtir a vida com a nossa família. Esse é o princípio, né? Não, sim. E, ô Jair, né, você falou que isso foi uma coisa que infelizmente já estava de se esperar que iria acontecer, né? O sindicato entrou em contato com a empresa para discutir, né, sobre a questão das condições de trabalho de lá e qual que foi a postura da empresa? Ela resolveu conversar? Ela resolveu ignorar? Ela foi intransigente, né? Como que a empresa agiu, né, em relação a essa questão das condições de trabalho? É aquele negócio, o Guilherme. Desse acidente, nós não conseguimos reunir com ela ainda. Já pedimos que a gente quer esclarecimento, né? Mas dos outros acidentes anteriores, nós oficializamos, né, a unidade, pedimos reunião, pedimos explicação, tivemos dos mais assim, do ano passado, nós já tivemos retorno que ela está tomando a providência, mas ela está tomando a providência e os acidentes estão acontecendo, os incidentes estão acontecendo, porque assim, eu falo que é anunciado, porque quando você tem um incidente, você tem que ir lá e sanar aquilo, tem que ter a manutenção preditiva, né, a preventiva, para você não chegar na última consequência, né? Mas ela parece que prefere ir para o paliativo, entendeu? Não faz a preditiva e nem a preventiva, né? Então só corre atrás como a gente diz, né? Fica correndo atrás do rabo. Então, tem hora, teve um trabalhador que denunciou para nós ontem que tem um tanque lá aberto, com andaime passando em cima, que o trabalhador tem medo de cair dentro do tanque. Então, nós dissemos até para os trabalhadores ontem, na porta da fábrica, no ato de repúdio lá, de indignação, que eles têm que a gente, enquanto trabalhador também, tem que olhar na onde você vai passar para ver se não está caindo coisa em cima de você. A situação, teve trabalhador que foi me procurar ontem, depois da minha fala lá, para dizer como que ele fazia, ele tem um contrato determinado, né, para parada geral, se ele sair, ele recebe. Eu falei, você tem que receber seu dia, falei, mas tem que ver o que contrato é esse, né, quem que é a empresa? Aí ele falou a empresa, eu falei, então, essa empresa já não é de boa índole, eu já falo para você. O gato, né, porque infelizmente eles pegam cada gato lá que a gestão parece que faz vista grossa. É isso que nós temos denunciado, né? Que a gestão também vai pegar um terceiro para fazer um certo trabalho, pô, tem que olhar a ficha da empresa também. Então, a gente tem essas dificuldades. Ela reúne com o sindicato e diz que vai tomar providência, mas os incidentes e acidentes vêm acontecendo, então que providência é essa? Né? Pintar, nós já falamos para eles, pintura. Não é manutenção, pintura é só para mascarar. Então, nós queremos investimento
e comprovação de que está fazendo coisa nova e melhor, e tá resolvendo a questão da segurança e saúde do trabalhador no local de trabalho. Então, mas tem sabe aquele enrolar? Enrola e diz que está fazendo investimento, mas na realidade, na questão do incêndio que eu falei para você que teve lá no tráfego lá, ela, a primeira nota que ela deu para a empresa, que a produção estava a todo vapor, não aconteceu nada. Né? Então, ela está preocupada com o lucro. Certo, Jair. É realmente lamentável. E a gente sabe que o que aconteceu na Suzano, né, não é um caso isolado. Qual que é a importância, né, de fazer essa discussão em relação à questão da segurança dentro do local de trabalho, né, tá, em relação também à saúde do trabalhador? Então, Guilherme, nós temos, né, formações, né, na nossa Central Única do Trabalhador, que a gente, para ter a organização no local do trabalho e os DDS que a empresa faz, né, além do investimento, ela tem que fornecer o EPI, ela tem que treinar o trabalhador para ele estar habilitado, né, e também ter investimento, né, num parque industrial, né, e para o trabalhador estar preparado para ele ir para o seu local de trabalho e trabalhar com segurança, que só dar o equipamento de segurança também não é o suficiente, né? Ele tem que ter treinamento para isso. Então, o que a gente exige da empresa e cobra da empresa é que os trabalhadores sejam treinados. Além disso, ela também tem que investir na segurança, dar condições, né, para o trabalhador. Porque aí, quando você vai questionar a empresa nas reuniões, ela fala, nós damos o EPI, mas dá o EPI, mas o prédio está caindo, a plataforma está caindo, o que adiantou dar o EPI? Né? Eu estou com o EPI, mas cai um troço em cima da minha cabeça, né? Ou então não tem investimento, então que adianta o EPI? Né? Aí você vai lá, por exemplo, nós temos processos de insalubridade, periculosidade, né, que em vez da empresa pegar e pôr na folha de pagamento, né, olha, primeiro tinha que ter um local, um ambiente saudável que não fosse insalubre nem perigoso, né, mas já que não consegue, então o trabalhador também tem que ser remunerado, ele tem direito, né, à insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo, de acordo com o local de trabalho, e tem que ter a periculosidade no caso do perigo. Até isso, o sindicato é só na justiça que consegue que o trabalhador tenha esse direito garantido, entendeu? Então é complicado. Sim. E além da fábrica Suzano, existe outras fábricas que estão aí nesta mesma situação, ou Jair? Então, Guilherme, nós somos do ramo do papel, né? Categoria papeleira, né? Mas as mortes acontecem na cervejaria, acontece na metalurgia, né? Acontece em outros ramos, né? Químico. Então, eu acho que a nossa legislação, não tenho certeza, que essa flexibilização da legislação da CLT, né, que foi feita, destruir, nós falamos que eles rasgaram a nossa CLT em 2016 para cá, depois do termo, com a terceirização irrestrita. Aí o Bolsonaro gostou das mudanças, que ele já falou, por exemplo, na campanha eleitoral dele, ele disse que o trabalhador tinha que escolher direito ou emprego, né? E aí mexeram em todas as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador, e hoje está refletindo nisso. Então, as empresas podem hoje, né? Hoje elas podem mais explorar, né?
e terceirizar de qualquer forma, e muitas vezes o sindicato fica vendido, né, na situação, né? Nós, por mais que a gente denuncie, hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, as delegacias regionais de trabalho, tem o chefe do fiscal, o chefe da delegacia e o guarda. O serviço dele está online, desmontou tudo, né? O governo anterior desmontou tudo. Então, agora está sendo montada essa estrutura e a gente espera que melhore um pouco, que revogue grande parte, se não tudo, das alterações da CLT, né? Que volte no que era, para a gente ver se a gente muda um pouco esse quadro de morte no local de trabalho, de acidente de trabalho fatal, entendeu? E aí o terceiro é mais vulnerável ainda, por exemplo, cada 10 acidentes hoje, 8 são terceirizados. Desses acidentes que eu falei para você, lá dos 32 que foi na lá do gás, mas que 12 foi próprio. E o restante, 32, foi mais que isso. 32 foi só terceirizado. Da queda que teve lá da plataforma, foi trabalhador terceirizado também. E agora, da queda da morte, 12 metros, foi terceirizado de novo. Entendeu? Então, muito. E aí, tipo assim, chega você vai questionar, por exemplo, nós somos representantes do trabalhador da Suzano. A gente queria, né, brigamos muito para isso, para acontecer isso, não conseguiu na reforma sindical, na estrutura sindical, que o trabalhador passou do portão para dentro, ele seria papeleiro, mas não, lá tem químico, lá tem metalúrgico, lá tem civil, dentro do parque industrial, entendeu? Por exemplo, da limpeza, tem sindicato que a gente nem conhece. E aí você, para representar lá, você não representa o trabalhador, você faz a denúncia. Né? Você reclama, se ele tiver prejuízo, a gente vai para cima da empresa mãe, né, da empresa tomadora, que no caso é a Suzano, entendeu? Mas até isso facilita para o terceiro dar calote no próprio trabalhador dele, entendeu? Ele fica vulnerável. Ele, muitas vezes, ele não tem um transporte, ele tem que andar de circular, ele não pode usar o transporte da fábrica, ele não pode comer, se ele come a comida nossa, ele paga mais caro do que o próprio, entendeu? Então, ele é discriminado no geral no parque industrial. Certo. Jair, eu, né, antes mesmo de um mesa de debates, fui militante e já acompanhei greves, né, de empresas de trabalhadores terceirizados. E o que eu posso te dizer, né, que muitos desses sindicatos aí de trabalhadores terceirizados, em vez de representar o trabalhador e organizar a luta, são sindicatos aí que são quase sindicatos patronais, são sindicatos assim, o famoso pelego clássico, né? E eu pergunto o seguinte para você, o seguinte, os terceirizados aí dessa região aí onde que vocês representam, né, eles têm um sindicato próprio, o que o sindicato deles, né, fizeram, ou se eles estão totalmente ausentes aí da situação? Tem categoria que estão presentes, né? Por exemplo, os condutores, né? Transporte de tora, de madeira, de eucalipto, eles são representados pelos condutores, são muito bem representados, os condutores do Vale do Paraíba, e inclusive eles estiveram com nós lá no ato de repúdio, de protesto lá, de indignação. É o sindicato da construção civil, também é um sindicato presente, que representa os trabalhadores. Agora, por exemplo, a limpeza. É um sindicato que aí ele está na zeladoria, né, patrimonial, que são os vigilantes, a limpeza pública, faz tudo num bloco só, né, numa empresa só. O mesmo sindicato. O pessoal da faxina. Então, todos eles. Eu tinha perguntado o seguinte:
peço para desligar o microfone, né? Desculpa interromper. Eu tinha perguntado o seguinte: o sindicato, né, dos trabalhadores terceirizados, né? Aqui nós não estamos falando do sindicato dos condutores, sindicato aí da construção civil, mas sim dos trabalhadores terceirizados que, queira ou não, representava sindicalmente, por exemplo, o trabalhador que morreu. Então, do trabalhador que morreu, segundo o Sindicato da Construção Civil, diz que não está na base dele. Então, nós não sabemos que é representado, por quem ele é representado. Nós não conseguimos identificar quem que é. Porque, por exemplo, quando a empresa vem para Suzano prestar um serviço, nós sabemos lá, por exemplo, tem da limpeza, ele tem um sindicato, da construção civil tem outro sindicato, se for condutor tem outro sindicato, da cozinha tem outro sindicato, entendeu? Que são tudo terceirizados. Da vigilância patrimonial tem um sindicato, entendeu? Então, tem empresas lá que chega lá, a gente não sabe quem que representa. Aí a gente vai perguntando, é seu, é seu, é seu, entendeu? Para a gente tentar fazer uma parceria para ele ajudar a gente também. Porque se ele se aliar ao sindicato preponderante, no caso que somos nós conseguimos fazer alguma coisa em conjunto. Ele apoia a gente nas nossas mobilizações, a denúncia chega, maioria das vezes, para nós, e nós repassamos para o sindicato de fato, né, de que representa. Porque na justiça nós podemos ir junto com esse sindicato, mas muitas vezes nós não podemos representar, podemos fazer a denúncia, mas quem tem que ir lá dar conta da situação é o sindicato próprio. E a respeito aí da empresa terceirizada, né? Quais medidas que o sindicato vem tomando e qual que foi a posição dela perante aí o acontecimento? Nós não tivemos a oportunidade de conversar com a empresa ainda. O que nós fizemos ontem na Suzano lá, e aí estavam todos os trabalhadores, inclusive dessa empresa, que nós colocamos, nós não conhecemos os trabalhadores, né? Porque, por exemplo, por estar em parada geral, lá é para chegar lá no boom da parada geral, 5 mil e poucos trabalhadores. Né? A empresa tem 500 e poucos trabalhadores, né? A Suzano, por exemplo, 600 e poucos trabalhadores, junto com a outra empresa que tem lá dentro, que é papel, era da antiga Simão, mas que separou, é uma empresa finlandesa, que é a Alstrom Papéis Especiais, tem mais uns 300 trabalhadores, então dá um total quase 1.000 trabalhadores próprios. E tem terceirizado que dá quase outro tanto disso, 50% é terceirizado. E na parada geral, ajunta tudo, entendeu? Então, no pico da parada geral, é para ter 5.400 trabalhadores. E tem muita gente lá, que no ato ontem que a gente fez de repúdio lá, o trânsito parou até na entrada de Jacareí, toda a Eurílio de Jesus Zerbini ali, até a padaria Chispita, não sei se você conhece, estava tudo travada a rodovia, entendeu? Então, nós não conseguimos chegar nessa empresa, cobramos a Suzano, né, responsabilidade com a empresa e com a família do trabalhador, mas nós não conseguimos, vamos dizer assim, ter contato, ter posição de lado nenhum ainda não. Perfeito. E, né, para a gente finalizar aqui o nosso papo, né, quais são as próximas medidas, né, as próximas ações que o sindicato, né, ou esse grupo de sindicatos vão tomar? Guilherme, a gente já oficializou, protocolou o documento na Suzano, pedindo uma reunião para a gente tratar disso. A gente quer que ela envolva a empresa para ver se a gente faz uma em conjunto, né? Disponibilizamos o nosso jurídico para a família do falecido, do óbito,
e estamos caminhando, já denunciamos, né? O Ministério do Trabalho teve lá, já embargar lá, porque houve óbito, então não tinha que ir, né? O Ministério do Trabalho tinha que ir lá, delegacia, polícia, foi tudo lá, isolar a área, mas até ontem ainda estava isolada a área ainda, porque eu acho que para o processo da investigação, né? E vamos procurar a Organização Internacional do Trabalho, fazer denúncia lá, a CUT vai fazer uma moção também para ir para o Ministério do Trabalho, estamos denunciando no Ministério do Trabalho também, em Brasília, entendeu? E dissemos para a Suzane que nós não queremos mais essa situação, né, que o sindicato não permite, não admite, né, denunciou e que não admite mais situações como essa e que ela tome as providências do que nós já havíamos denunciado, que é uma indignação que a gente não tem tamanho, você imaginar, a gente chegar na porta da fábrica e ter que fazer uma situação dessa, um ato de repúdio, de luto, de um monte de coisas que a gente já vinha denunciando, e aí você chegar na fábrica com uma notícia dessa para ser solidário com os trabalhadores, né, com a família, com os trabalhadores, e aí fica aquele clima, né? Eu entro trabalhar, será que eu vou voltar? Né? Você olha na face das pessoas, você vê, né? No entanto, aquele trabalhador que foi lá perguntar para mim, ele queria ir embora, ele não queria mais trabalhar na Suzano, né? E aí você imagina, com 5.000 homens lá dentro, com uma situação dessa. Tá bom? Sim, só uma dúvida antes da gente encerrar, ô Jair. A Prefeitura de Jacareí, né, Câmara dos Vereadores, sabe, né, desse caso? Liga seu microfone, Jair. Nós estamos pedindo para a Câmara Municipal a tribuna lá para a gente fazer essa denúncia também, expor a situação lá, que tem uma tribuna livre lá e a gente tem que requisitar isso, né? Você tem que fazer solicitação. Então, nós estamos aguardando isso para a gente fazer esse pedido e fazer uma moção, ver se os vereadores fazem uma moção de repúdio também para a gente, para dar publicidade na situação, né? A rádio mensagem também, jornal, deram entrevista, foi dado, acho que o presidente deu entrevista para a Vanguarda, enfim, a gente está denunciando isso para os meios que a gente tem condições e que aceitam a denúncia nossa. Perfeito, entendi. Então é isso aí, estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente quero aqui, né, em nome do canal, se solidarizar primeiramente com a família, amigos e o sindicato, né, dos papeleiros pela essa perda, né, terrível, né, que aconteceu. Dizer que vocês podem contar 100% aí com Mesa de Debates, tipo, denúncias, falar como que tá a luta e também, né, e estar presente nas manifestações possível, né, e, né, porque é importante. E agradecer aqui a presença do Jair Francisco, que se dispôs aqui, né, de última hora, né, para fazer essa denúncia, mas que tomara que se transforme isso em luta, em organização, para que casos como esses não ocorram. Então, muito obrigado, Jair, e passo a bola aí novamente para você fazer as considerações finais. Tá bom, Guilherme, eu também agradeço, né, imprevistamente, toquei na minha casa aqui, não tinha um local mais adequado, né, a gente, por alguma coisa assim da própria vítima, mas eu agradeço o espaço e não sei como é que, né, a gente também faz isso em nome, né, do sindicato dos papeleiros de Jacareí, né,
que eu sou um membro da diretoria, da direção, e falo isso em nome da direção do Sindicato dos Papeleiros. Agradeço o espaço e a gente quer, né, um país mais justo, solidário, né, sem morte, né, um local, a gente quer um Brasil aí que gere emprego, renda e com dignidade, né, e que o trabalho seja para a dignidade da pessoa humana, e não para da situação que a gente viveu esses dias, né, que a gente vive aí no dia a dia, de calamidade, de precarização no local de trabalho. A gente quer um emprego sadio, que a gente vá vivo, saudável, e volte vivo, saudável para nossa casa, e que a gente tenha um final de vida, né, uma aposentadoria digna, para a gente curtir a vida com nossos netos, nossos familiares, né? E agradeço. Só queria ver, Guilherme, eu tenho acesso, se essa entrevista, você pode passar alguma coisa para a gente passar a reproduzir para a diretoria? Posso sim, tava com o microfone desligado, peço desculpa. Posso sim, assim que acabar a entrevista eu passo aí para vocês. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Jair e lembrar vocês de se inscreverem, né, no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Curta e compartilhe esse vídeo ao máximo, porque é importante, ajuda aí, né, a espalhar a denúncia, a chegar aí em vários cantos aí da região do Vale do Paraíba, quem sabe aí do Brasil, né? E que eu acho que é essa que é a intenção aí do Jair. E, né, não se esqueça aí de curtir a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram e também no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, que ainda, apesar de ser sábado, tem mais coisas aí vindo por aí. E um forte abraço e fui.